Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nesta segunda-feira agradabilíssima, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos para orar, aprender e, ao final, meditar. E para iniciar a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Este livro é espetacular. Junto com o volume 1, contém elevadíssimas orações que engrandecem o nosso espírito e fazem brilhar ainda mais a luz de Deus no nosso coração. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 146. Oração para livrar a si próprio e aos outros do pecado. Lembrando que o meu livro é terceira edição e se você tiver lá em casa ou alguém aqui presencial tiver o livro e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, vamos assumir a posição de oração para fazer a oração. Oração para livrar a si próprio e aos outros do pecado. Este mundo é regido pela lei de causa e efeito, que também é chamada lei da causalidade. Usando uma expressão mais moderna, podemos dizer lei de ação e reação. Se arremessarmos com força uma bola contra o muro, ela pulará também com força. E se arremessarmos com pouca força, a sua reação também será fraca. O avião a jato é propulsionado pela ejeção do gás no sentido oposto. A força e a velocidade da propulsão da aeronave são proporcionais à força e velocidade da ejeção do gás. Se essa cessar, a capacidade de voo do aparelho diminuirá repentinamente. E embora ele consiga prosseguir ainda por um breve momento pela força inicial, acabará sendo forçado a um pouso de emergência. A força de propulsão do avião a jato aumenta ou diminui dependendo do ímpeto da ejeção do gás. Aumentando a força de propulsão, o avião voa mais rápido e diminuindo, ele voa com menor velocidade. O retorno de energia proporcional à força aplicada é que torna possível a propulsão. O mesmo ocorre com o rumo da vida do ser humano. A nossa vida progride proporcionalmente ao bem que fazemos aos nossos semelhantes. Se não fizermos nada para proporcionar felicidade aos outros, esperando apenas obter felicidade, a nossa vida não progredirá e teremos de amargar um saldo negativo. Se proporcionarmos felicidade aos outros, receberemos como retorno a felicidade. E se causarmos infelicidade aos outros, receberemos como retorno a infelicidade. Existem pessoas que pensam em obter vantagem prejudicando os outros e agem conforme tal ideia. Elas conseguem obter vantagem por algum tempo, mas acabam colhendo resultados condizentes com seus atos. Serão prejudicados por alguém ou então, em decorrência de um planejamento errado ou de um ato falho, acabarão sofrendo prejuízos equivalentes às perdas causadas aos outros, acrescida de juros. Não proporcionar benefício aos outros e buscar unicamente vantagens próprias é como tentar sacar dinheiro do banco sem ter feito nenhum depósito. A tesouraria do universo é justa e por isso não é possível que alguém, sem ter feito os depósitos denominados atos de bondade e amor, consiga sacar quantias grandes, acrescida do juro chamado felicidade. Jesus Cristo ensinou: segundo o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Nesse ensinamento está implícita a lei de ação e reação. Jesus ensinou também que devemos orar assim: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Quem perdoa os erros alheios, consegue o perdão dos seus próprios erros. E quem não perdoa os erros alheios, não consegue o perdão dos próprios erros. A mente que se recusa a perdoar, tolhe a própria pessoa e acaba ocasionando-lhe doenças que restringem o movimento, tais como enrijecimento de parte do corpo, artrite e outros males. Há casos de pessoas acometidas por esses tipos de doença que obtiveram a cura quando perdoaram os erros dos outros. Não se pode burlar a lei de ação e reação. Para expressar esse fato, os antigos diziam: não se burla a lei de causa e efeito. Agradeça a Deus por fazer-me conhecer esta verdade. Maravilhosa oração que nos ensina o caminho para obtermos o sucesso e a felicidade, que é fazendo o próximo feliz.
Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer novamente a presença dos senhores aqui presencialmente, a você de casa, meu muito obrigado. Vamos hoje estudar um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que ocasiona a transformação da nossa vida, desde que colocado em prática. Quero agradecer a todas as pessoas que com tanto carinho sempre deixam uma mensagem nos canais do YouTube da Meditação Shinsokan e da Seichoné do Brasil. Meu muito obrigado. Receba esse carinho de vocês e retribua em forma de oração, desejando que vocês e os seus familiares sejam cada vez mais felizes, prósperos, harmoniosos, amorosos e felizes. Hoje vamos estudar um pouco desse tema, acumular. E é interessante porque, por óbvio, vou dar um viés espiritual a essa minha abordagem. Lembrando que não vamos esgotar o tema e nem falar de algumas outras situações que são importantes, mas que neste momento, nesta palestra, eu vou abordar somente uma das linhas, a fim de que eu consiga iniciar e terminar o assunto com um mínimo de coerência e com auxílio para que nós possamos utilizar esse ensinamento na nossa vida prática. Ou seja, para que transformemos aquilo que precisa ser modificado a fim de alcançarmos o nosso crescimento, o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento espiritual. Os livros que eu vou utilizar hoje para falar sobre acumule o que é certo, os livros que nós utilizaremos hoje para estudar como ou o que devemos acumular corretamente, são exatamente o livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2, com a oração que nós acabamos de ler, que é a oração que consta na página 147, é a oração 146, 147, 148, oração para livrar a si próprio e aos outros do pecado, e o livro Viver com Alegria, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Esse livro aqui muito maravilhoso, muito especial, que tem ensinamentos assim bem profundos. Então tem uma parte assim bem bacana do livro que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. Não tem como nós iniciarmos sobre o tema de acumular, sobre entender o que é acumular. Bom, acumular é quando você junta. Você junta, você começa a ter um monte de coisa, você começa a estocar aquilo que você tem. E normalmente as pessoas, quando não têm uma visão ou não têm uma experiência espiritual de objetivo de vida, elas ficam buscando acumular o tempo inteiro. Só que acumular, o que normalmente as pessoas querem? Acumular matéria. Então, a pessoa, nós temos duas maneiras de enxergar o acumular. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o verbo acumular. Nós temos a visão materialista, e a visão espiritualista. Vamos lá. Acumular. Na visão materialista, as pessoas querem acumular matéria. Então, acreditam que se eu acumular matéria, eu serei feliz. E na visão espiritualista, acumulo o quê? Alguém pode responder espírito? Não. O que nós acumulamos na visão espiritualista? Nós acumulamos virtudes e boas ações. E os espiritualistas entendem que se você acumular virtudes e boas ações, você, como consequência natural, você acaba também podendo usufruir da matéria. Então, isso aqui é ensinado muito, todo mundo sabe disso. Só que na prática, poucos vivem isso. Por quê? Na visão materialista, a gente acredita que são aquelas pessoas que não têm uma religião ou não têm um ensinamento religioso. E na visão espiritualista, é quem participa de movimentos religiosos ou movimentos filosóficos. Aí você fala assim, pô, faz bom sentido. Porque normalmente todas as religiões ensinam a fazer caridade, a fazer boas ações e tudo mais. Só que quando você vai para uma concepção de felicidade, então, ou seja,
eu quero ser feliz. Então, quando você vai para a concepção de felicidade, tanto as pessoas que são frequentadoras de religião, como as que não frequentam a religião, elas fazem esse caminho. Elas acreditam que para ser feliz eu tenho que acumular, e acumular o quê? Matéria. É impressionante o quanto que as pessoas, mesmo as religiosas, elas têm uma concepção materialista. Então a pessoa, não, eu tenho que ter virtudes, eu tenho que ter boas ações. Para quê? Para eu enriquecer. Eu tenho que ter virtudes, eu tenho que ter boas ações. Para quê? Para eu ter os bens, para eu ter conforto. Porque é isso que vai me trazer felicidade. Então a felicidade vem do acúmulo de matéria. Então é muito comum as pessoas rezarem ou pedirem a Deus bens materiais. É muito comum. Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá roupa, Deus me dá viagem, sabe? Então fica pedindo tudo para Deus na ideia de que se eu tiver matéria, eu vou poder acumulá-la e isso vai me levar à felicidade. É muito comum. As pessoas buscam muitas vezes a religiosidade, querendo resolver problemas, porque acredita que a felicidade está na matéria. Se eu tiver, eu vou ser feliz. Então, a gente começa a entender que não é simplesmente você achar que faço parte de um movimento filosófico religioso, por isso eu já sou espiritualista. Espiritualista é uma maneira de viver, é uma concepção de ação. Quando você compreende o que é uma concepção de ação, um modus vivendi, uma maneira de você se portar, você compreende que o que nós precisamos acumular é virtudes e boas ações, porque elas é que vão proporcionar o acúmulo de coisas corretas para a felicidade. E quando eu falo acúmulo de coisas, é entre aspas, porque você não pega virtudes e você também não segura boas ações, elas se acumulam em um lugar invisível. E é muito importante nós entendermos isso. Por quê? O primeiro ponto é que nós temos que entender o que nós precisamos acumular, o que é invisível. É a primeira coisa que a gente deve acumular. Quantas pessoas chegam e falam assim, eu falo, jovem, querido, querida, vem trabalhar, adentre no movimento da Seichonoye, vamos ajudar as pessoas, vamos doar amor. A pessoa me responde, agora não dá, eu estou trabalhando porque eu quero acumular dinheiro. O dia que eu tiver muito dinheiro, eu venho ajudar vocês. É impressionante como é que, não é porque ela não trabalha na Seichonoye que ela não cresce, não é isso. O trabalho da Seichonoye é para proporcionar virtudes e boas ações, só isso. O ponto é que como a pessoa acredita que ela vai ser feliz quando ela acumular, ela acaba não crescendo, porque não é na matéria que você vai encontrar felicidade. Tem algum problema ter matéria? Não, desde que você tenha isso aqui. Porque se você tiver só matéria, você pode ter muita matéria acumulada. Não traz felicidade. Não traz. Não traz. Olha que interessante. Naturalmente a gente sente isso. Sente isso. O que é? Para as pessoas que já têm mais experiência, elas conseguem sentir melhor isso. O que é melhor? Você levar uma vida simples, com uma família extremamente harmoniosa e apaixonada um pelos outros, ou viver numa mansão onde todos se odeiam? O que vocês acham? O que vocês acham? Família mais simples, mas com todo mundo em harmonia, não é? Isso parece ser até muito simples, mas é profundo. Viver em uma família, mesmo que mais simples, mas com felicidade, proporciona muito mais a nós do que vivermos num palacete, todo mundo em desarmonia. Por quê? O que a desarmonia causa? Então, olha só, a desarmonia causa infelicidade. Mesmo que você esteja envolto em bens, teve uma casa uma vez, saiu uma reportagem, o cara fez um vaso sanitário de ouro, custou mais de $10 mil, uma coisa assim.
Aí o cara tá lá usando o vaso sanitário fazendo xixi em ouro. Mas se ele não for feliz dentro de casa, o que adianta ter esse luxo todo? Então olha que interessante. A harmonia é um bem material ou é um bem ou é um conceito espiritual? Espiritual. E para que você consiga viver em harmonia, você tem que ter acumulado virtudes. Virtudes. É tão interessante, as pessoas procuram um emprego para acumular dinheiro e não acumular virtude. As pessoas procuram as coisas para acumular bens materiais e não para fazer boas ações ou fazer virtude. Eu nunca vi alguém falando, quero ganhar na Mega Sena para fazer boas ações e caridade. Eu só vejo as pessoas falando que vão fazer as coisas mais atrozes assim, sabe? Até bater no chefe, cuspir na cara das pessoas. Eu tenho um colega meu que ele falou assim, ó, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou contratar uns capanga, mandar bater em todos os meus amigos. Aí eu falei, pra quê? Pra mostrar quem é que manda. Eu falei, primeira coisa que eu falei, não sou mais seu amigo, viu? Não preciso mandar mais ninguém bater, não. Que se é por falta de adeus. Então, olha as ideias que as pessoas têm. Por quê? Eu quero poder, então eu preciso acumular dinheiro para oprimir. Eu não vejo ninguém buscando fazer ou ter as coisas em benefício do próximo, em benefício da sociedade. Então, assim, você está estudando para quê? Porque eu quero passar no concurso público, porque eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero ser muito feliz. Eu não vejo ninguém falando, eu quero fazer essa função porque eu quero exercer virtudes e fazer boas ações. Eu quero trabalhar para ajudar o próximo. Você vê que esse discurso ele ficou mais raro, ele ficou muito mais escasso. Por quê? Porque a ideia das pessoas a felicidade está no acumular dinheiro, acumular bens, acumular coisas. Se eu tiver muitos imóveis, se eu tiver muitos carros. E tem gente até que pensa que se tiver muitos parceiros e muitas parceiras, vai ser feliz. Até nisso pensa em acumular. Eu já vi gente falando, eu tenho que ter uma namorada e pelo menos umas 2 reservas. Porque se a namorada terminar comigo, eu tenho as minhas reservas para acionar. Acredita que a felicidade está em acumular até pessoas. Eu acumulo pessoas. Cara, se você é uma pessoa de virtude e faz boa ação, você não precisa nem se preocupar. Você não precisa nem se preocupar com isso. Mas é a concepção equivocada. É equivocada. E é interessante, gente, que esse caminho materialista, ele é seguido pela grande maioria da humanidade. Esteja em igreja ou não esteja em igreja. Quantas pessoas não cobram de Deus bens materiais? Deus, você me prometeu uma casa. E Deus está olhando assim, você vai me desculpar, mas eu não tenho incorporadora. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com o espírito. Agora, esse tipo de coisa eu não tenho. Deus, cadê aquele dinheiro que você me prometeu? Deus, cadê o amor? Aí chega agora na época, Dia dos Namorados, vai de Santo Antônio de cabeça para baixo no copo d'água, cadê que você me prometeu que eu tenho alguém? Sabe, quero casar, porque quando eu casar eu vou ser feliz. Minha felicidade está em eu ter alguém do meu lado. Não faz isso felicidade, gente. Porque se casar trouxesse felicidade, a gente não tinha felicidade na face da terra. Não tinha nem vara de família nos fóruns. Por quê? Porque todo mundo que vai na vara de família, a grande maioria está casado. E as pessoas não estão felizes, porque não é casar que traz felicidade. É quando você tem alguém para exercer virtudes e boas ações. Aí você é feliz. Então, entender esse caminho, ele é fundamental. Então, a primeira coisa é o seguinte, você tem que acumular, sim, matéria? Não. Tanto, gente, que hoje em dia nós temos até programa que ensina como você não acumular as coisas. Tem gente que era muito engraçado, por exemplo, a avó da minha esposa, que já é falecida, ela tinha um hábito, tudo que você dava de presente para ela, ela agradecia, botava no saco e guardava. Porque ela falou, um dia pode faltar. Quando via, estava tudo acumulado e não usava nada. Por quê? Tinha medo de faltar, sabe? Aquelas pessoas que ganham aquela louça bonita, ganha uma louça bonita, o que você vai fazer? Vou guardar para o dia que vier a visita. A visita nunca vem, as louças chegam, apodrecem, aí não usa. Por quê? Ficou aguardando o momento certo. E às vezes esse momento certo nunca vai acontecer do jeito que você espera. Então as pessoas tendem a acumular, guardar, reservar.
Olha que coisa mais engraçada. Tem gente que guarda dinheiro para o dia que ficar doente. Se você está guardando dinheiro para o dia que ficar doente, é porque você está esperando a doença. Seja-te feito conforme tu cresces. Vai vir a doença e vai gastar tudo. Eu não vejo ninguém falando assim, estou juntando dinheiro para fazer caridade. Estou juntando dinheiro para ajudar. Estou juntando dinheiro para a gente fazer alguma coisa que gere virtudes. Aí a pessoa fica juntando só para imprevistos, só para situações negativas, só para situações ruins. As situações ruins vêm e leva tudo. Então, precisamos entender isso daí. Precisamos acumular aquilo que é espiritual. Virtudes, boas ações. Vamos lá, gente. Temos tantas virtudes que nós podemos acumular. Como exemplo, gente. Paciência. Paciência é uma excelente virtude. Docilidade. Humildade. Humildade. Generosidade. Generosidade. O que mais, gente? Alegria. Conhecimento. Harmonia. Conhecimento. Conhecimento. Nós temos tantas virtudes, gente, para acumular. Aí eu pergunto, qual dessas nós estamos acumulando? E essa é uma pergunta que é difícil. Porque vão ter pessoas que vão falar, nossa, estou em nenhuma. Estou em nenhuma. Capacidade de rezar. Gente, rezar é uma virtude. Aquela pessoa, não é aquela pessoa que se isola para ficar só rezando, mas é aquela pessoa também que ela faz um contato ou uso do poder da palavra de forma positiva. Então a pessoa que faz oração, a pessoa que medita, oração, a pessoa que lê. Nossa, gente, vai faltar quadro. Se eu for escrevendo aqui, vai até o chão. Sair escrevendo no chão, vai até o final aqui da regional. Porque tem tanta virtude, tanta virtude. A pergunta é, o que é que nós estamos acumulando? Estamos correndo, gastando energia do nosso corpo, gastando a nossa energia mental, gastando todo o nosso tempo, que é precioso, que é a nossa vida, tentando acumular matéria. Acreditando que se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, acreditando que se eu tiver bens materiais. Tem gente que, coisa mais interessante, tem pais que sofrem nas épocas festivas, seja Natal, Dia das Crianças, porque não pode dar o melhor presente para o teu filho, e teu filho não está nem aí. Coisa mais engraçada, gente, você compra aquele presente gigantesco, você dá para o teu filho abre, joga o brinquedo fora e vai brincar com a caixa. Aí você fala, filho, se eu soubesse que era só a caixa, eu tinha passado no mercado. Não tinha nem gastado dinheiro. Muitas vezes a criança quer coisa simples, gente. Quer atenção. Ela quer a capacidade de você estar do lado, de ouvi-la, de brincar com ela, de interagir. Isso, gente, é virtude. Isso é virtude. E as virtudes vão gerando infinitas boas ações, gente. Não acreditem que boas ações é só distribuir sopa para os pobres. Tem gente que pensa assim, vou acumular dinheiro, o dia que eu for rico eu vou fazer boas ações. E fica achando que boas ações é você jogar dinheiro para pobre, gente. Isso não é boa ação. Você doar comida, você doar cobertores, você ajudar quem está em estado de necessidade é maravilhoso. É uma boa ação, mas não é por si só. Tem infinitas outras boas ações que nós podemos fazer. Tratar bem os familiares, conversar com os familiares, dar atenção, dar amor, papai e mamãe, tudo isso, se harmonizar. Tudo isso são boas ações que nós precisamos acumular. Fazer oração para alguém, fazer uma leitura de sutra sagrada para os nossos antepassados. Olha o tanto de boa ação que a gente pode fazer. O tanto de boa ação. E quando nós entendemos que isso aqui é que vai trazer a felicidade, quanto mais a gente acumula, mais feliz a gente fica. É muito interessante. Por isso que eu falo, mesmo aqueles que estão participando de movimentos religiosos, se não tomarem consciência do que eles realmente têm que fazer, eles acabam procurando o errado. Você vê, na Bíblia Sagrada já consta isso, gente. Evangelho de São Mateus, capítulo 31, capítulo 6, versículo 31 a 31, 32. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua
justiça, e as demais coisas lhes serão dadas por acréscimo. Buscai o reino de Deus, porque virtude e boa ação, gente, é o ensinamento de qualquer movimento que prega a Deus, tem isso aqui como princípio, que prega a vida, né? Tem isso como princípio. Então, virtudes e boas ações é você buscar Deus. Aí as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Nós vamos explicar isso, como é que funciona dentro da lei mental. Mas o que nós precisamos entender é que buscar Deus é você buscar virtude, gente. Você é uma pessoa maravilhosa quando você é uma pessoa virtuosa. Eu não sei de onde é que as pessoas conseguiram tirar essa ideia, que chega a ser infantil, de que eu caindo aos pedaços, sem virtudes e sem boas ações, eu vou herdar o reino dos céus. Você vai herdar o quê, filho? Chegar lá na porta, o que você fez de bom? Tinha que fazer? Ninguém me falou. Por quê? Os ensinamentos estão aí, mas encontrar pessoas virtuosas, não é à toa, gente, que a gente encontra líderes espirituais fazendo corrupção. Uma coisa bizarra, gente. Líder espiritual, gente, abusando até na área física das pessoas. Aí você fala, o que é isso? Porque acredita que na matéria está a felicidade. O cara que sabe que não vai encontrar felicidade aqui, se ele tem algum distúrbio, ele vai correr atrás para resolver isso. Porque está aqui, gente, virtudes e boas ações. Hoje em dia as pessoas roubam em nome de Jesus. Faz lá, pega a corrupção, faz até uma oração. Obrigado, Deus, por essa colheita. Aí você fala, você não tem ideia do que você vai colher. Não é isso que é colheita. Então, é a visão absolutamente distorcida, é uma visão absolutamente dissociada da espiritualidade. Porque a espiritualidade ensina que aquilo que nós devemos acumular é invisível. O que é invisível? Virtudes e boas ações. E por que o acúmulo delas gera bons resultados? Vamos estudar isso aqui. Eu gostei tanto que eu estou até com dó de apagar. Vamos ver como é que eu faço. Será que eu pego um cantinho aqui? Vou tentar pegar esse cantinho aqui. Porque ficou bacaninha, ficou legal. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, separar uma parte aqui. Vamos lá. Por que gera boas ações? Por que Jesus Cristo ensinou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, nós podemos entender como a nossa imagem verdadeira. E a sua justiça, gente, é a lei mental. O que a lei mental fala? A lei mental fala que nós vamos receber aquilo que nós plantamos. Olha que legal que a oração que nós acabamos de fazer, ela fala, a nossa vida, página 147, a nossa vida progride proporcionalmente ao bem que fazemos aos nossos semelhantes. Se não fizermos nada para proporcionar felicidade aos outros, esperando apenas obter felicidade, a nossa vida não progredirá e teremos de amargar um saldo negativo. Se não fizermos nada para proporcionar felicidade aos outros. Olha que interessante, eu só consigo proporcionar felicidade aos outros se eu me elevar em virtudes e boas ações. Eu não consigo proporcionar felicidade aos outros se eu não fizer alguma coisa. Aí eu vou ficar parado e já estou fazendo uma boa ação. Esse negócio de ficar parado e boa ação, gente, dá certo não, gente. A gente tem que proporcionar felicidade de alguma maneira. Pode ser uma palavra amiga, um abraço, uma esperança, pode ser alguma ação concreta, ajudar. Você tem que proporcionar felicidade para que você receba. E a felicidade mais virtuosa é aquela que a gente consegue fazer para quem está do nosso lado. Tem pessoas que são capazes de mover o mundo para ajudar uma pessoa, mas não fazem isso em relação a pai e mãe. Eu conheci pessoas que são extremamente bondosas com o terceiro, mas não vão visitar o pai, não vão visitar a mãe, não faz uma ligação, não sabe nem como é que estão os familiares. Aí que boa ação, que virtude é essa? Para os outros e não para todos. Então a gente tem que ser atencioso para com todo mundo. Mas é fácil a gente ser atencioso muitas vezes com a nossa família? Não é. É aí que nós precisamos construir virtudes. Aprender a perdoar. Gente, uma pessoa que perdoa fácil é uma pessoa muito virtuosa. Vocês já viram criança brincando, como é que é o máximo? Tá todo mundo brincando, sorrindo. De repente ele
se estranham. Sai até no fight, passa lá, sopapo, voa lá, você separa os meninos e vai conversar com eles. Aí você fala, tá bonito bater? Não, não tá. O que a gente tem que fazer? Pedir desculpa. Aí você fala, pede desculpa pro outro, desculpa. Eles se abraçam, voltam a brincar como se nada tivesse acontecido. Como se nada. Hoje em dia, como é que são os adultos? Não falo com ciclano, porque ele me excluiu do WhatsApp. Ele não me colocou naquele grupo de fofocas da vizinhança do WhatsApp. Aí você fala, cara, tem tanta coisa no universo, cara, para acontecer. E você está preocupado com um grupo de WhatsApp. Você está perdendo a capacidade de se tornar uma pessoa virtuosa porque não te contaram uma coisa que foi no grupo. Aí você vê o nível que as pessoas estão de endurecer os seus corações. Então as pessoas estão se tornando intolerantes. E isso está levando a doenças mentais. O mundo está ficando doente. Hoje em dia as pessoas não têm mais paciência. Outro dia eu estava vendo o pessoal discutindo. É um absurdo um jovem fazer o que estava fazendo. Porque os meninos estavam entrando lá no prédio, gente, e apertando todos os botões do elevador. Aí o pessoal, é preciso expulsar esses moradores do condomínio. Aí teve um vizinho que postou assim, quem é que nunca foi jovem? Quem é que já nasceu velho? Gente, quando a gente é jovem, a gente é absolutamente inconsequente. Porque essa é a natureza do jovem. Não estou falando que está certo. Estou falando que tem que apertar o botão. Mas, gente, acontece. É que nem quando você vê um quarto cheio de menino quieto, tá acontecendo alguma coisa. Eu estou lá em casa, de repente está um silêncio do meu filho. Ah, mas eu vou atrás, ele está fazendo alguma coisa. Então, criança é sinônimo de barulho. As pessoas não querem mais barulho, não querem mais nada. Aí tem pessoas que querem morar num prédio sem barulho, querem morar numa casa sem vizinho fazer barulho. Meu amigo, daqui a pouco vai ter cada um morar isolado do resto do mundo, porque as pessoas não têm nem mais empatia, elas não conseguem mais entender o lado do outro. Então, é muito importante nós compreendermos que gerar virtudes necessita de trabalho. E é esse trabalho que vai te levar. E é esse trabalho que gera as boas ações que vão gerar o resultado, gente. Que vão gerar o resultado. Então, na Seitonei a gente ensina. Nós fazemos a meditação para entender e sentir a nossa imagem verdadeira. E também para, dentro da compreensão da lei mental, nós podemos chegar às virtudes e às boas ações de forma natural. No livro Viver com Alegria, do professor Seiichi Taniguchi, na página 183, olha que legal o professor fala. Mesmo que uma pessoa tenha karma positivo atualmente, se pensar apenas em receber, daqui a algum tempo o saldo de sua conta kármica acabará se tornando negativo. Vamos lá. Primeiro ponto, nós precisamos entender o karma. Aí quando a gente fala karma, algumas pessoas falam assim, eu não acredito em karma. Não acredito em karma, porque o karma necessariamente tem que ser junto com a reencarnação. Não precisa, não precisa. Quem não quer acreditar em reencarnação, não tem problema, mas o entendimento do karma não depende desse conceito da reencarnação. Porque a ideia de karma, ou a ideia de que nós colhemos aquilo que nós plantamos, é comum a todas as religiões. A todas as religiões. Dentro da visão, dentro do espectro cristão, por exemplo, você tem a ideia de que todo mundo carrega a sua cruz. Todo mundo carrega a sua cruz. Ou seja, se todo mundo carrega a sua cruz, alguns vão ter uma cruz mais pesada que a dos outros. E como é que você alivia o peso da sua cruz? No cristianismo ensinado, quando você faz boas ações. Quando você faz boas ações, o seu jugo será amansado. Você terá que carregar menos peso, porque as graças lhe serão concedidas. Então, faz-se as boas ações exatamente para obter a ajuda espiritual necessária para lidar com as dificuldades da vida. Então, ou seja, a ideia é a mesma. O que é o karma? Tudo o que você faz, você vai receber. Então, aquilo que você fez, lhe será cobrado. A mesma coisa dentro do cristianismo. Aquilo que você fez,
lhe será cobrado. Tanto que na linhagem cristã eles acreditam no julgamento do juízo final, em que as suas ações serão analisadas por Deus. Ora, se vai ser analisada, é porque é uma questão de ação e reação. Então, o que é o karma? O karma, gente, pode ser escrito com K ou com C, viu? Karma, ela é o quê? O conceito de ação e reação. Aquilo que eu faço vai voltar. Detalhe, gente, detalhe. O karma ou as ações, elas podem ser positivas ou negativas. As pessoas têm ideia de que karma é negativo. Tanto que algumas chamam seu cônjuge de meu karma, porque pensa que é algo negativo. Não, gente, mas karma também ele é positivo. Porque o karma é ação e reação. Então, o que acontece? A pessoa que tem muitas virtudes e muitas boas ações, ela tem um acúmulo positivo de muitos bons karmas. Então, ela enche de karma, está cheio de karma positivo. E a pessoa que não tem virtudes ou que ela não tem boas ações, ela tem um acúmulo de muitos karmas negativos. Na hora que isso daqui vai ser cobrado, aí você vê, quando a pessoa tem acúmulo de muito, o que acontece na vida da pessoa? Boas coisas. Ela não acumulou bons karmas? Manifesta na vida dela em forma de boas situações. E a pessoa que tem karma negativo, o que acontece na vida dela? Muitas vezes, muitas situações de infelicidade, porque acumulou equivocado. Então, o que nós precisamos fazer? Trabalhar para acumular bons karmas. E como nós fazemos para trabalhar e acumular bons karmas? Desenvolvendo virtudes e fazendo boas ações. Aí a gente acumula bons karmas. Na hora que a lei mental vai agir, os karmas manifestam-se. E você vai saber se você está indo bem ou se você está indo mal. Mal assim, não tão bem. Aí o que acontece? As pessoas fazem as coisas, acumulam bons karmas e muitas vezes elas param. Ou ela já vem com um bom saldo de acúmulo de karmas positivos e ela vai gastando. E ela vai gastando, e ela vai gastando, vai gastando. Vai chegar uma hora que o saldo vai acabar. O que acontece? Ela entra no cheque especial. Entrou no cheque especial, começa a vir cobrança de juros. Começa a ver a situação, daqui a pouco ela não tem mais karma positivo. Aí as coisas começam a se desengringolar. Então, é muito importante entender isso daqui. Por quê? Tem pessoas que a gente vê que não fazem nada. Nada. Pelo contrário, são pessoas até de posturas éticas, duvidosas, a pessoa faz até desonestidades e está lá acumulando matéria, e está lá, e acumula, e está indo bem, você fala, nossa, eu trabalho, eu me dedico, e nada está andando, e aquela pessoa está de vento em polpa. Aquela pessoa, ela tem um saldo de karma positivo que ela está torrando. Vai chegar a hora que isso vai acabar. E na hora que acabar, a conta vem. E na hora que a conta vem, aí não tem para onde correr, vai ter que pagar. Então, esse entendimento, ele é muito importante. Por quê? Para ensinar a gente o que é que nós devemos acumular. Se é para acumular, então vamos acumular alguma coisa que é certa. Então, vamos supor que existe um banco chamado, vamos falar que seja o banco Banco Kármico, vamos lá, BC. Ou BK, para ficar melhor. BC. Banco Central. Exatamente, eu sabia que eu ia falar isso. Vamos lá. BK. É o Banco dos Karmas. Aí você tem seu saldo. Verde, bons karmas. Vermelho, maus karmas. Aí você começa a acumular aqui. E você vai acumulando. Você vai acumulando. Tá, nossa, eu estou cheio de bom karma. Aí você para de crescer. Você para de fazer boas ações, você para de fazer, daqui a pouco você está acumulando más ações. E elas começam a se tornar maiores. Aí você começa a ter um desequilíbrio. Aqui que a vida começa a dar muito problema. Porque na hora que você vai precisando, você vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Se você não repõe isso daqui, você começa a acumular aqui. Daqui a pouco,
Você está com uma montanha de lixo mental e ela vai se manifestar. Aí a pessoa vira e fala assim, nossa, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão legal, eu faço tantas coisas, mas nada na minha vida está andando, nada dá certo. Olha o porquê. A pessoa, ela não trabalha o acúmulo da virtude. É muito interessante, gente, muito interessante. Tem pessoas que eu converso, que eu pergunto, como é que está a sua relação? Está péssima. O que você tem feito para ajudar? Nada. Em casa, com seus pais, não tem uma ação. É só assim, eu não aceito, porque eu não concordo. E fica, em vez de construir virtudes, fica só defendendo posições e mantendo o seu ego, mantendo a sua arrogância, mantendo o seu muro, achando que isso que vai trazer felicidade. E fica assim, se o outro mudar eu vou ser feliz, se o outro mudar eu vou ser feliz, se o outro sair de perto de mim eu vou ser feliz. E não é isso que traz felicidade. Porque a felicidade é você trabalhar virtudes e boas ações. Porque à medida que você vai trabalhando isso, você vai diminuindo o seu saldo negativo e você vai aumentando o seu saldo positivo. Aí quando você precisa gastar, funciona. Funciona. Por que as pessoas ficam super endividadas? Por quê? Você tem situações de descontrole ocasionado por fatalidades. A pessoa fica doente, vai parar numa UTI. A diária de uma UTI, gente, é na casa aí de 20 mil reais. A diária de uma UTI, dependendo do hospital, é 20 mil reais brincando, mas de 10 a 20 mil. A pessoa fica um mês numa UTI, é 2 encarnações para pagar um trem desse. Então, o que acontece? Tem pessoas que ficam super endividadas por causa disso, mas tem também pessoas que ficam super endividadas por falta de controle emocional. Porque quando ela não tem controle emocional e ela não tem o objetivo de crescimento, aonde que está a felicidade dela? No consumo. Tem pessoas que acham que só é feliz se sair para comer em restaurantes maravilhosos. Comer em restaurante maravilhoso é bom? É, gente. É maravilhoso. Muito bom. Mas o problema é que muitas pessoas vão comer em restaurantes maravilhosos sem poder. Aí vai pagando contas caras, isso vai gerando endividamento. Aí fala, não, mês que vem eu consigo pagar. Aí aparece uma situação, pega um buraco, quebra a roda. Aí tem um outro problema, aparece uma doença, tem que comprar remédio. Uma vez, eu fui comprar um colírio, né? Aí quando eu entrei na drogaria, quando eu fui perguntar o preço do colírio, o farmacêutico me falou, eu falei, moça, é só o colírio, não é implante de retina, não. Quando ele me falou o preço, eu falei, que isso, rapaz? Por quê? Tem remédio caro. Então, olha só, a pessoa que ela não tem controle das emoções, ela não tem controle sobre a vida dela, ela precisa se gastar na matéria, ela sai descontrolada. Aí vai comprar sapato, vai comprar bolsa, vai comprar carro, vai comprar coisas que não são o essencial, descontrola. Aí quando você vai ver, a pessoa tem de dívida muito mais que ela ganha. Aí ela entra numa situação de superendividamento. Aí pergunta, como é que você resolve uma situação de uma pessoa dessa? Você não consegue resolver se você não mudar o conceito dela. Porque o conceito dela é, a minha felicidade precisa acumular matéria. A pessoa que ela sabe, ou a pessoa que ela tem o entendimento de virtudes, ela consegue saber exatamente onde é que ela vai buscar o caminho para mudar a situação dela. Opa, se está me faltando agora, é porque está faltando o quê? Está faltando o quê, gente? Gente, estão aqui comigo? Acho que eu vou ter que repetir. Vocês estão? Está faltando o quê, gente? Obrigado, gente. Fiquei preocupado, porque eu falei, está faltando virtudes e boas ações. Então, na Seitonei, quando acontece alguma coisa, o que a gente ensina? Está passando por uma situação de dificuldade? Doa-se, vai rezar, vai estudar, vai meditar, vai crescer, para você gerar virtudes e poder doar e ajudar o próximo. Aí a pessoa começa a trabalhar, começa a se dedicar, começa a rezar, vai elevando os bons karmas. Daqui a pouco, meu amigo, quita a dívida.
Aí começa a acontecer as coisas boas na vida da pessoa. Nós temos um preletor amigo nosso que ele falou assim, João, demorou 12 anos para chover na minha horta, mas agora que está chovendo, meu amigo, que delícia. Por quê? Era o tempo que ele precisou trabalhar as virtudes e as boas ações. Dedicou, trabalhou, foi se reconciliar com o papai e com a mamãe, foi fazer o que era necessário, reconciliar com a esposa para construir um lar maravilhoso, foi gerando. Hoje em dia você vai conversar com ele, ele fala, eu sou feliz. Por que ele é só feliz? Porque ele gerou diversas virtudes, gente. A coisa mais maravilhosa que tem é você poder chegar em casa e viver em harmonia. A coisa mais maravilhosa que tem é você ter pessoas que gostam de você e te querem o bem, é você ter amigos reais. A coisa mais maravilhosa do mundo é você ter saúde, gente. Eu falo com as pessoas, a pessoa está assim, ai, porque eu não consigo ter as coisas? Cara, ter as coisas é consequência. Ser feliz é muito mais importante. Olha que maravilha, gente. É tão bom você poder comer qualquer coisa. Coisa mais simples do mundo. Experimenta você estar com a boca cheia de afta, as gengivas todas cortadas. Na hora que você vai comer, dói tudo, gente. Aí você fala, nossa, olha como é que é bom. Quando você está com o nariz entupido, você não consegue respirar. Quando você está com problema de locomoção, você não consegue andar. Quando você está com algum problema na coluna, você não consegue virar. Coisas simples, que são maravilhosas. E nós não agradecemos, porque isso é falta de virtude. Então, quando nós temos o hábito de agradecer aquilo que é natural, isso é uma virtude. É por isso que na Seitonei a gente é cheio de ensinamento, cheio de prática, para nos ensinar a acumular aquilo que é verdadeiro, acumular virtudes e boas ações. Quando nós trabalhamos numa associação local, quando a gente trabalha, olha que interessante, vou até abrir esse parênteses, você de casa, você que está aqui presente, entre no site da Seitonei, www.sni.org.br, vai lá na aba Academias, pega um calendário de uma academia de treinamento espiritual da Seitonei, tem evento o ano inteiro, escolha a academia que você queira, pegue um seminário com um tema que te agrade, separe para você e vá fazer um seminário, um curso de treinamento em uma das nossas academias da Seitonei para você ver que maravilha que é. Porque lá você vai aprender na prática como construir virtudes e fazer boas ações. E tem boas ações assim que são fantásticas, fantásticas. Iluminam o coração, iluminam o coração. Outro dia, minha esposa estava lá preparando a comida lá, fazendo o jantar da gente. Eu virei para minha filha e falei assim, corre lá e dá um abraço na mamãe. Corre lá e dá um abraço. Falei assim, mamãe, muito obrigado, você é muito importante. Minha filha saiu correndo, deu um abraço. O coração da minha esposa se iluminou naquela noite. Aí eu falei, tá vendo, filha? Você fez alguém feliz. Isso é uma boa ação. Porque, gente, o conceito de felicidade não é individual. E esse que é o grande segredo. Felicidade não é algo individual. Felicidade é uma construção conjunta. Porque você só consegue ser feliz quando quem está perto de você também é feliz. Quando alguém é feliz do seu lado, você também se sente feliz. Então você começa a compreender que a construção da felicidade é uma construção conjunta. Ora, para que alguém perto de mim seja feliz, é preciso que haja boas ações. Porque se a outra pessoa fica feliz, eu também fico feliz, e assim a gente começa a construir o paraíso, interior e exterior. O conceito de felicidade não é individual. Não é individual. Tanto que hoje em dia as pessoas tentam mostrar felicidade porque elas estão esperando reencontrar felicidade também do lado de fora. Do lado de fora. Olha o que o professor Seixas Taniguchi fala aqui para a gente já caminhar ao final, para o final. Se você só espera receber dos outros, ou seja, tem pensamentos como quero que me façam isso, quero que me consigam aquilo, etc. Precisa deixar de ter essa postura mental, passar a cultivar o sentimento de doação, quero ajudar aquela pessoa, quero que ela seja feliz e começar a se empenhar na prática de boas ações e na difusão do ensinamento da Seitonei, por exemplo, que é uma boa ação maravilhosa, gente. Um dia, divulgar esse ensinamento para minha mãe. Minha mãe recebeu esse ensinamento,
começou a praticar, mudou a vida dela e mudou a nossa vida, mudou a vida da família inteira. Hoje eu sou uma pessoa feliz porque um dia alguém teve esse amor de doar esse ensinamento para minha mãe, que minha mãe não conhecia. Aí eu conheci esse ensinamento, comecei, achei maravilhoso, demorei para começar a praticar, mas no dia que eu comecei a praticar, transformou minha vida e hoje, graças a Deus, eu colho muito. Mas também o que eu faço? Sempre. Eu dou. O tempo inteiro eu estou fazendo boas ações, doando esse ensinamento, doando boas palavras, tempo para poder atender as pessoas, para poder ajudar, para dar palestra, toda semana, doando, a fim de que as pessoas sejam felizes. Pela lei mental, o que está acontecendo aqui? Só acumulando bons karmas. Aí, quando acontece alguma coisa que não seja, entre aspas, tida como uma coisa proveitosa, a gente tem força e a gente tem condições de superar. Por quê? Porque nós acumulamos virtudes, gente. Fé é uma virtude. Fé é uma virtude. Olha que interessante. Vocês devem conhecer pessoas do círculo de amizade de vocês, até da família, que vem aquela notícia bombástica, mas é daquela da gente, caramba, aquela situação assim que você fala, não vai aguentar, gente, eu não aguentaria. E você vê a pessoa firme, forte e ela supera. Aí você fala, como que ela conseguiu? E tem outras pessoas que recebem uma notícia pequenininha e já falam, é o fim do mundo, eu vou morrer. Por que isso acontece? Porque no acúmulo, a primeira pessoa, ela tem acumulado dentro dela força espiritual necessária para superar. Da outra não. Da outra não. A pessoa que acumula força espiritual, ela acumula por meio das orações, da dedicação, do estudo. Então a pessoa, quando ela vai fazendo oração, ela está gerando virtudes, que é de construir bases para a fé forte. Então tem pessoas que não rezam e depois falam, ai, como é que eu faço agora? Fica difícil, porque você não construiu a base da sua fé. Da mesma maneira que a gente tem memória para exercício, gente, o seu corpo, quando ele faz muito exercício, você pode até parar, mas o dia que você volta, você consegue se recuperar rapidamente. A mesma coisa com a fé. Você reza, você deposita, você constrói. O dia que você precisa usar, às vezes você pode até cambalear, mas quando você volta, você se recupera muito mais rápido do que uma pessoa que não tem nada construído. Olha só, quero que ela seja feliz e começar a se empenhar na prática de boas ações e na difusão do ensinamento. Conduzir os outros ao caminho correto é um ato de bondade muito superior ao de fazer doação monetária de grande valor. Quem pratica bons atos acumula karmas positivos e, como consequência, recebe muitas graças. Quem quer mudar a sua vida e sentir a felicidade, precisa começar a fazer grandes depósitos de virtudes e boas ações no banco do karma, gente. Porque se você não fizer isso, depois não vai ter de onde sacar, gente. Se você quer fazer alguma coisa, quero fazer uma viagem de 40 mil reais, você precisa ter pelo menos 40 mil reais para poder gastar. Se você tem, você não faz. Se você quer construir alguma coisa maravilhosa, é necessário você acumular, saber acumular para construir. Então, ao invés de você buscar acumular matéria, busque acumular virtudes e boas ações, porque aí você vai conseguir realmente fazer com que o acúmulo do que é espiritual, do que é maravilhoso, do que é positivo, dos karmas positivos, das boas ações, das virtudes, vai ficar impregnado em você e quando você estiver com um saldo muito positivo, você vai ter muito para gastar. E esse muito para gastar significa boas ações, boas oportunidades, boa colheita, felicidade, abundância, amigos, etc, etc, etc. Então precisamos trabalhar para construir o nosso destino certo, acumulando verdadeiramente o que é importante, o que é certo, o que é maravilhoso. E para nós já começarmos o nosso trabalho de acumular o que é certo, nós vamos agora para a nossa meditação Shinsokan. Vamos lá então? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar, você de casa também pode sentar e assumir a posição de oração
Ponta da cadeira, calcanhares juntos, levantados, mãos justapostas, formando um triângulo equilátero, ombros relaxados, coluna ereta, semblante feliz, sereno. Vamos adentrar agora no mundo de Deus, onde tudo é maravilhoso, onde todas as virtudes já existem. Todas as virtudes já estão no mundo da imagem verdadeira, já fazem parte da nossa existência. Só precisamos senti-las e manifestá-las. E como é que a gente manifesta as virtudes? Treinando, aperfeiçoando, estudando, meditando, se dedicando. Dedique-se a um trabalho voluntário. Venha trabalhar na Seichonoye. Venha se tornar também um líder da Seichonoye para que você aprenda caminhos maravilhosos de fazer boas ações, gerar virtudes, ajudar o próximo, mudar a sua vida, mudar a vida de alguém e construir um destino feliz com grandes acúmulos de boas ações no seu banco da existência. Ok? Então vamos assumir a posição de oração. Maiores explicações no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, e nos outros livros também da Seichonoye, que tem uma vasta bibliografia, que não fala só de meditação, mas de vários assuntos, os mais variados possível da nossa existência, da nossa vida diária e de filosofia profunda e maravilhosa. Vamos lá então? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. É a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão presentes, queiram ficar de pé, por favor. Vamos fazer a nossa reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. A você de casa e a você que está aqui presente, meu muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela atenção. Vamos para o nosso dever de casa. Nosso dever de casa. Primeiro, vamos fazer a nossa meditação Shinsokan diária, a fim de que possamos sentir ainda mais a vida de Deus, que é essa percepção, é essa construção que vai ajudar com que você seja muito mais virtuoso, muito mais virtuosa e trabalhar ativamente nas boas ações. Segundo, podemos repetir frases a fim de nos auxiliar, como foi falado na palestra passada, utilizar exatamente o poder construtivo para nos auxiliar a fazer o que é certo. Então a gente pode repetir: sou bondoso, sou bondosa, sou virtuoso, sou virtuosa, sou filho ou filha de Deus. Essas frasezinhas vão te ajudar. Sou bondoso, sou virtuoso, sou filho de Deus. Sou bondoso, sou virtuoso, sou filho de Deus. Porque isso vai te auxiliando a você começar a tomar consciência e trabalhar exatamente naquilo que é necessário. A maneira de orar da Seitonê é diferente. A gente não fala, quero ser virtuoso. Porque se você fala, quero ser virtuoso, você está partindo do pressuposto que você não o é. E na Seitonê a gente fala, sou virtuoso. Porque mesmo que você não esteja manifestado, aquilo que você tem de maravilhoso dentro de você começa a ser trabalhado ou começa a ser requisitado para se manifestar. Então, quando você fala, sou virtuoso, a virtude dentro de você ela começa a se tornar latente e pronta para se manifestar. Por isso que a maneira correta de orar da Seitonê é de afirmar que você já é, porque o que é de maravilhoso já está no seu interior, porque você é filho, você é filha de Deus, ok? Então vamos fazer esse dever de casa, acreditando piamente que nós vamos melhorar e vamos trabalhar ativamente para isso. Não se esqueça de curtir e compartilhar essa palestra para que mais e mais pessoas aprendam o que elas realmente têm que acumular. Desejo uma semana abençoadíssima e que nós passemos a semana inteira acumulando virtudes e boas ações. Beijo no coração, muito obrigado e até a próxima.